E aí, galerinha, beleza? Eu sou o seu professor de física, o Érico Silva, seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, o canal Circuito da Física, aula número 7. Hoje vamos falar sobre geradores, estudo de geradores. Então venha comigo e vamos aprender física com qualidade. Observe aí, gente. Ó, eu tenho um gerador. Isso aqui é uma pilha, né? Uma pilha grande, pilha bem grande. E aí, gente, eu vou tentar explicar para vocês, para que vocês não se confundam, a ideia de DDP, que vai ser fornecida ao circuito externo, e a ideia da força eletromotriz, ok? Então vamos lá. O gerador é um aparelho no qual a energia química, a mecânica, a solar ou de qualquer natureza de energia é transformada em quem? Em energia elétrica. Então qualquer energia que eu pegar da natureza e transformar isso para energia elétrica, eu vou ter o quê? Eu vou ter um gerador. Por exemplo, as placas, né? No caso, as placas fotovoltaicas, que seriam as placas de energia solar. A gente pega a energia solar, certo? Transforma em energia elétrica. A energia eólica, a energia que vem dos ventos, que faz aquela turbina girarem, né? Aquelas hélices girarem. E você transforma em energia elétrica. E a energia química das pilhas, através das reações químicas que tem na pilha, eu vou gerar uma corrente elétrica. Tá entendendo? Então, um gerador é isso. É um aparelho no qual eu pego qualquer tipo de energia e transformo para energia elétrica. Tranquilo? Tranquilo, né? Eu já falei sobre ele, sobre o gerador. Não, mas a gente vai trazer aqui um conceito mais aprofundado. Nas aulas anteriores eu só citei o gerador. Né? Eu só citei. Falei o que era um gerador, o que era um receptor, mas nesse caso a gente vai ter uma aula aprofundada sobre os geradores. E veja bem, gente, todo gerador ele produz uma energia elétrica, né? Uma corrente elétrica. Então você vai observar que essa energia produzida, certo? É a energia total que ela vai produzir, certo? Mas você sabe que se eu tiver cargas negativas aqui, todas juntinhas, e fazer um trabalho para que ela saia do polo negativo e venha para o polo positivo, vai haver uma resistência interna. E aí eu vou ter uma DDP útil, que vai o quê? Fornecer para um circuito externo. Então essa é a diferença entre o epsilon, né, que é a força eletromotriz. Esse nome força eletromotriz, na verdade, não seria o nome correto. Nós usamos esse nome porque é uma ideia histórica, né? Mas, assim, não é muito legal usar essa ideia de força, porque não é uma força, na verdade, né? É uma DDP. Não é uma força, é uma DDP. Só que é a DDP gerada pela pilha, certo? Mas eu vou ter uma DDP útil, que vai ser fornecida ao circuito externo. Então tenham muito cuidado. E claro, como é uma DDP, a unidade é o volt, certo? A gente chama isso também de FEM, né? Pode chamar de FEM, força eletromotriz ou FEM, que é essa contração, né? Beleza? Da palavra força eletromotriz, tá? Então vamos lá, gente. Imaginamos o seguinte, ó. Observe aí. Eu desenhei aqui, tá? Um pedaço do circuito que passa uma corrente aqui, e eu tenho uma pilha, como se tivesse uma pilha aqui, né? Onde eu vou ter uma força eletromotriz que essa pilha vai gerar, que ela vai produzir, e eu vou ter uma resistência interna nessa pilha, que vai ser a energia dissipada, certo? Não significa que vai ter um resistor dentro da pilha. Não tem resistor dentro da pilha. Mas a gente simboliza essa perda de energia através de um resistor. Até porque essas cargas que vão sair aqui, né, de um polo negativo para o outro polo, vai haver uma resistência interna. Então por isso que a gente simboliza por Rzinho. Tá? O Rzinho quando aparecer é a resistência interna do gerador, da bateria ou da pilha. Porque pilha, né, bateria de carro são exemplos de geradores. Certo? Então você vai observar o seguinte. Ó, eu vou dar um exemplo. Você tem o seu smartphone. Isso já deve ter acontecido muito com você. Que você às vezes está usando o telefone lá por bastante tempo, ou tiver deixado ele ligado lá com uma função onde ele esteja funcionando essa função, né, que está lá funcionando, está trabalhando essa função lá no seu celular.
certo? E aí ele esquenta, que parece um ferro de passar, que esquenta tanto, que você pega assim, chega a ser solta assim, né? Isso acontece, gente. Por quê? Porque no seu smartphone existe uma bateria, certo? Uma bateria. Essa bateria, ela tem uma força eletromotriz. Ela gera uma força eletromotriz, só que parte dessa energia gerada pela força eletromotriz vai ser dissipada em forma de calor. Exatamente, de calor. Por isso que ele esquenta. Tá. Entendeu? Entendeu a lógica? Entendeu a coisa? Então, gente, observe. Então, por isso que vai ter, que você vai ver que vai ter uma perda de energia, e essa perda de energia vai ser em formato de quê? De calor. Tá? E aí é o que acontece, ó, gente. Veja aqui, eu fiz até um gráficozinho aqui, um Mequetrefe, né? Onde tem esse aqui é o gráfico da energia, né? Certo? Então essa energia vai aumentar aqui, né? Ó, observe. Através, né? No caso vai ser uma DDP, né? Essa DDP aqui vai aumentar, eu tô com o polo 0. Aí depois que ele chega no polo positivo, né? Que vai ser o maior, né? Vai ser o maior potencial. E aí eu vou ter né, uma força eletromotriz produzida. Só que daí, quando ela vem, ela vai sofrer o quê? Ó? Quando ela for saindo da pilha, ela vai sofrer o quê? Uma resistência interna. Então vai ter uma perda de energia em forma de calor. E por isso daí eu vou ter uma DDP, que essa DDP vai ser a DDP útil, que vai ser fornecida para quem? Para o circuito externo. Ok? Deu para entender? Eu acho que deu, né? Deu para entender. Eu já exemplifiquei várias vezes essa ideia. Sendo que Rzinho, né, é a resistência interna do gerador. Tá? Lembre-se, não significa que existe um gerador, um resistor dentro do gerador. Não, gente. É porque a gente, né, faz o diagrama com o resistor, com o Rzinho, só para exemplificar, para dizer que existe uma resistência interna no gerador. Tá ok? Entendeu a lógica? Certo? Então veja, a gente tem aqui, ó, a equação do gerador. Qual é a equação do gerador? A equação do gerador nos diz o seguinte, que ó, a DDP útil vai ser o quê? Vai ser igual a força eletromotriz E menos essa perda de energia aqui, que é dada pela lei de Ohm também, que é o Rzinho vezes I. Então vai passar uma corrente aqui, certo? Por esse gerador, tá? Certo? Vai passar aqui, né? E você vai ver que vai passar essa corrente, vai ter uma força eletromotriz E, e você vai ter uma perda de energia aqui, que vai ser uma perda que vai ser transformada em forma de calor, certo? E isso aqui vai nos dar a equação do gerador, certo? U é igual a E menos RI, certo? E observe, gente, se a resistência interna do gerador for igual a zero, eu vou ter um gerador ideal, ou seja, a DDP vai ser igual a I. Entendeu a lógica? O que é óbvio, né? Porque se aqui for zero, então todo esse termo aqui vai desaparecer e U vai ser igual a I. Certo? Agora, se I for igual a zero, ou seja, a corrente for igual a zero, a corrente aqui, o gerador vai estar em circuito aberto. O que seria óbvio também, né? O circuito, né? Você vai ver que não vai ter ali o gerador não vai fornecer energia para o circuito, porque o circuito está aberto, né? Obviamente. Certo? Muito legal isso, né? Vamos entender o balanço energético? Isso aqui é importante também. De vez em quando aparece no Enem, né? Eu tenho aqui o mesmo exemplo, né? Vai ter uma corrente gerada aqui pela força eletromotriz, vai ter uma perda de energia através do Rzinho, né? E aqui essa diferença aqui vai me dar U, né? Vai me dar DDP útil. E veja, gente, observe o seguinte. O gerador ele vai formar uma potência total, certo? E essa potência total, parte vai ser útil, parte vai ser dissipada. É o mesmo caso que eu usei do smartphone. Parte vai fazer com que o seu telefone fique ligado, parte vai ser o quê? Dissipada através de calor, por isso que o seu telefone esquenta. Certo? Muito legal, né? E que essa potência total vai ser igual à potência útil mais a potência dissipada. Certo? Muito legal, né? Vamos calcular a potência total fornecida, né? Que vai ser fornecida ou desenvolvida pelo gerador. Isso aqui é a potência total, gente. Certo?
Não significa que isso vai ser útil para o circuito. Parte vai ser perdida nesse processo. Certo? Então vamos calcular a potência aí, né? Vamos calcular a potência. Opa, pulei aqui. Espera aí. Vamos aqui, né? Dei um salto aqui sem querer. Pronto. Vamos lá. Vamos calcular esse carinha, né? Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse E aqui e vou dividir as frações, nessa fração aqui, dividir o trabalho e a variação de carga que passa pelo gerador por ΔT. Porque daí eu vou conseguir achar a potência, vai aparecer a potência e vai aparecer a corrente. Certo? Então isso é muito importante. Deixa eu fazer aqui, né? Certo? E lembrando, né, gente? A força eletromotriz, a gente sabe o seguinte, que é o trabalho dividido pela variação de carga. Significa que vai ser o trabalho que vai ser realizado para tirar as cargas de um polo para o outro. Estão me entendendo? Do polo positivo até o polo, aliás, do polo negativo até o polo positivo. Certo? Para vocês entenderem assim, de onde veio essa equação, né? Na verdade, ela faz sentido, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa brincadeirinha aqui. Então, ó, vamos lá. Vou colocar aqui. Vou até colocar de preto aqui, para a gente continuar. Pronto, vamos lá. Então, o nosso epsilon é igual. Aí eu vou ter o trabalho dividido pelo tempo, que eu vou chamar de ΔT, dividido pelo ΔQ, que vai ser também dividido pelo ΔT. Éricles, isso não vai influenciar, não? Por que você dividiu? Porque é o seguinte, gente, se eu dividir o termo de cima por ΔT e o termo de baixo por ΔT, isso significa que não vai mudar nada, porque eu dividi os dois termos por ΔT, certo? Para que você não fique embananado. Éricles, isso não pode mudar o valor? Não, não muda o valor. O valor vai ser o mesmo, porque eu dividi tanto o trabalho por ΔT como o ΔQ por ΔT. Tá me entendendo? E aí, gente, ó, observe, olha que coisa maravilhosa. Isso daqui é quem? Isso aqui é potência, gente. Potência. Trabalho sobre tempo é potência. Lembra-se que potência é a rapidez com que se realiza o trabalho. E olha, observe aqui, outra coisa aqui interessante é isso aqui, ó. ΔQ sobre ΔT, gente, vocês já sabem, né? É a corrente elétrica. Corrente elétrica I. Olha que maravilha. Então, ó, consegui colocar a potência e quem? E a corrente aí, tá? Vou descer um pouquinho aqui para a gente terminar, né? Colocar aqui de preto, né? Ó. Então, nesse caso, o nosso epsilon vai ser igual, ó, a P dividido por I. Olha que maravilha. Isolando, né? Isolando aqui o nosso P, né? Nossa potência, que é a potência total, a gente vai ter o seguinte, né? Observe. P igual. Aí, ó, vai ficar epsilon vezes I. Né? Porque o I está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Certo, gente? Então vou colocar até uma caixinha aqui para gente dizer, para mostrar para vocês que isso é importante, tá? Então a potência, então a potência, no caso essa potência aqui, gente, é a potência total, né? A potência total que ela vai fornecer. Mas você sabe que essa potência não significa, essa potência não significa que ela vai ser fornecida ao circuito externo. Certo? Deu para entender aí? Então, o que seria óbvio, né? Porque a potência total vai ser a força eletromotriz vezes a corrente. Porque a força eletromotriz vai ser a energia total que vai ser produzida pelo gerador. Deu para entender? Vamos lá, vamos para... E tem esses aqui, né? Que nem precisa fazer cálculo. Porque até você vai observar que o cálculo da potência útil ao circuito externo, então essa aqui é o cálculo da potência útil.
certo? Então vai ter uma potência útil aí, certo? Você sabe que vai ter uma potência total, que vai pelo o que o gerador vai produzir, mas essa potência vai ser parte dissipada e parte vai ser utilizada pelo circuito externo. E essa parte utilizada pelo circuito externo é o que a gente tem aqui, ó, que PU é igual a I vezes U. Até porque U é a DDP que vai ser utilizada pelo circuito externo. Por isso que tem que ser I vezes U. Ou seja, tem muita gente que chama de PIO, a fórmula do PIO, né? Tem gente que usa isso aí, esse nome, né, para se lembrar dessa equação. E também tem, né, o cálculo da potência dissipada pelo gerador, certo? Que no caso, gente, ó, potência dissipada é igual a resistência interna do gerador vezes o I quadrado, né? Então isso faz sentido, né? Até porque, na verdade, a resistência interna do gerador é que vai produzir, né, através do efeito Joule, não que seja um resistor lá dentro, mas através dessa resistência interna que tem, vai produzir o efeito Joule, por isso que você vai ver que a bateria do seu telefone vai esquentar, né? Então a potência dissipada tem que ser igual ao quê? A resistência interna desse gerador vezes a corrente I ao quadrado. Deu para entender? Legal, né? Muito legal. Vamos falar sobre o rendimento de um gerador? Bom, o rendimento é dado o seguinte, ele é a razão entre a potência que eu vou, né, que eu vou usar, né, dividido pela potência total. Então é como se a ideia de, por exemplo, né, tem muita gente que diz, então foi tapeado, eu vou comprar um produto que tem lá 1000 watts de potência. Só que na hora quando eu for calcular a potência utilizada, né, por esse eletrodoméstico, um exemplo, ele não trabalha a 1000 watts de potência, ele trabalha a 900 watts de potência. E realmente isso acontece, gente, né? Inclusive, eu acredito que todos esses materiais eletrodomésticos, ele tem lá a potência total e a potência útil, o que ele vai realmente usar. Porque você sabe que durante o processo, o trabalho realizado ali, a energia, certo, vai ser dissipada através do barulho, do som, através do calor que vai ser gerado ali. Então, isso vai acontecer, certo? Então, da mesma forma que a gente tem aqui, que a gente vai usar o rendimento para eletricidade, no caso do gerador, a gente vê essa parte de rendimento lá em energia mecânica, né? Lá quando a gente vai falar de energia, certo? E aqui é a mesma coisa. Eu vou ter a potência útil dividido pela potência total, certo? Observe. Então, ó, o meu rendimento, ele é igual... Quem é a potência útil? É o meu U, que multiplica I, né? O famoso π. Dividido pela potência total. Quem é a potência total? É o meu epsilon, força eletromotriz, vezes I. Gente, I com I vai para onde, né, gente? Vai para onde? Vai para o beleléu. Não vai fazer diferença aqui, certo? Então, o I vai embora. Tchau, tchau, I. Corrente, né? Então, isso vai significar o seguinte, que o meu rendimento vai ser U dividido por E. Isso é interessante, porque, né, isso tem que ser, esse valor aqui, claro, né, é óbvio, né, gente? Porque, lembre-se, né, essa é a diferença entre a DDP, né, a DDP, que é a DDP útil, que eu vou usar no circuito, e a força eletromotriz, que vai ser gerada pelo gerador. Só que essa força eletromotriz vai ser perdida pela resistência interna. Então essa é a diferença, tá? Certo? Então por isso que vai ser... E esse valor aqui, ó, essa razão tem que ser entre 0 e 1, certo? Não pode ser maior que 1. Até porque seria dizer que 1, né, a potência útil, né, ou melhor, a DDP útil, vai ser maior do que a força eletromotriz do gerador. Isso é impossível, não tem lógica, né? Então, no caso, isso não pode acontecer, certo? Então, se eu quiser também, claro, ter a porcentagem, né, a porcentagem desses valores, eu posso ter, né, gente?
é só eu pegar o resultado, que vai ficar entre 0 e 1, e multiplicar por 100. Certo? Que maravilha. Tranquilo, né? Tranquilo demais, pai. Certo? Então é só eu pegar o resultado de U sobre E, e multiplicar por 100, eu vou ter a porcentagem. O rendimento de um gerador. Certo? Vamos falar sobre curto-circuito. Esse nome aqui é interessante, porque você pode também ter um curto-circuito no caso de geradores, né? Gente, imagina que eu tenho uma bateria de carro. E aí eu todo gaiato, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um fio de resistência desprezível e vou ligar o polo positivo e o polo negativo. Não faça isso. Porque se você fizer isso, você vai danificar o seu gerador. Certo? Então não faça isso. Tá? Então, o corrente de curto-circuito vai aparecer quando você ligar, né, os terminais de um gerador, polo positivo e polo negativo, por um fio de resistência desprezível e vai provocar um curto-circuito. Então eu tenho a forma aqui, ó, a forma aqui do desenho, eu tenho um diagrama do circuito aqui como ficaria. E vai aparecer uma corrente de ICC, ou seja, corrente de curto-circuito. Essa corrente vai ser a corrente máxima que o gerador vai produzir. E isso, imagina, gente, isso aqui vai danificar o gerador. Não faça isso. Certo? Então, o ICC é a corrente de curto-circuito. Se U é igual a zero, ou seja, porque quando você conecta esses fios, você vai perceber que a diferença de potencial vai ser quanto? Vai ser zero. E quando isso acontecer, ICC é a máxima corrente que pode atravessar o gerador. Certo? E isso pode trazer consequências ruins, né, para o seu gerador. Então não faça isso. Ok? Então, gente, é isso, né? A gente termina mais uma aula aqui, né? Então, muito obrigado, né? Mais uma vez aqui pedir para curtir, compartilhar o vídeo, ajudando o nosso trabalho. Trabalho gratuito, de graça para você. Ó, que maravilha, né? E você está aprendendo física com qualidade. Próxima aula vamos falar sobre a lei de Paulet, né? A lei de Paulet, eu não lembro como é, o nome é francês, né? Então é difícil de pronunciar. E associação de resistores, né? Aliás, associação de geradores, né? Ó, coisa, né? Falando muito de resistores, né? A gente fica com aquela palavra na mente, né? Mas associação de geradores. Então a gente vai falar sobre a lei de Paulet e associação de geradores, né? Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.